bem-vindos a mais um episódio do DataCast. Eu sou o Eduardo da Data3 e hoje temos mais um episódio desse nosso podcast muito especial. Hoje com o Marcelo, nosso amigo e colega aqui do time Data3. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez aqui com vocês. Sempre um prazer. Estou muito feliz. Isso aí. E aqui conosco, nosso convidado especial, Felipe, arquiteto, nosso grande parceiro de negócios aí da empresa de engenharia, da Data3. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e fazer um grande podcast junto com vocês aqui no DataCast e poder complementar com vocês um conteúdo 100% aí que é muito legal. Show de bola. Felipe, começa contando um pouquinho aí da tua trajetória. Quando é que você decidiu fazer arquitetura? De onde tu veio? Fala para nós alguma coisa aí de você. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, me chamo Felipe Paroski, como vocês já falaram, né? Eu sou de Maringá, do Paraná. Me formei em arquitetura em 2016, lá em Maringá. Faz tempo, né, cara? Pois é, já Tá quase cansado? 10 anos. Cara, quando a gente para pensar assim, como o tempo Ele vai embora, ele né? voa, meu Deus. Trabalho com arquitetura desde 2012. Assim que eu ingressei ali na faculdade, o período todo da faculdade ali, eu trabalhei porque eu sempre fui muito sedento em aprender. Porque é aquela coisa assim, antes de decidir que é arquitetura mesmo, porque quando criança eu já tinha aquela ideia de ser arquiteto, construir, adorava desenhar, criar, porque eu sou um pouco hiperativo, né? Aqui eu tenho que manter um pouquinho quietinho, porque eu tô sempre me mexendo, né? Sempre falando bastante, mas teve uma época que eu até queria mudar de profissão, mas chegou um período que eu falei, não, cara, se o Niemeyer, ele é o Niemeyer, foi porque ele quis, ele conquistou, e por que eu não? Você chegou a fazer engenharia também, né? Fiz também. Eu estava no 5º ano de arquitetura, eu entrei no 3º de civil. Uma só doido faz engenharia, cara. Em 2015 eu estava com duas faculdades. Junto com outra faculdade Pois e é. mais ainda. Né? Olha, Nem sob narcóticos o cara termina, não tem como. sim, em 2015 de manhã era engenharia, de tarde eu estudava para engenharia, porque as contas eram... Na minha vida eu nunca mais, quando eu saí do colegial, achei que ia ver matriz. Coisa boa. E quando o primeiro dia de aula, matriz de Álgebra. engenharia. Álgebra linear e geometria analítica. Exato. E de noite eu fazia arquitetura e, cara, TCC junto, e foi um ano que foi um pouco atípico, sabe? Foi 2 faculdades ali, foi bem legal. Mas eu falo assim, e hoje o pessoal pergunta, Felipe, mas você trabalha com engenharia? Não. Cara, engenharia para mim foi um complemento. Eu falo que até foi uma pós-graduação para mim, sabe? Porque eu sou arquiteto, amo isso, adoro criar, adoro novos desafios, adoro pegar coisas que sejam anormais. Como assim? Porque um terreno, eu falo assim, plano, retangular, cara, não tem tanta graça assim. Não tem desafio, né, cara? Não tem um desafio de você pegar um terreno aclive ou declive, ou fazer um prédio, como a gente já vem nesse desafio há 3 anos e buscando sempre fazer algo diferente, inovador, que é o que é sensacional, sabe? Então eu falo que é uma profissão incrível que a gente... E o mais legal ainda é quando o filho fica pronto, que é quando começa a executar e você vê que o que vem da sua mente foi pro computador, depois foi executado. Isso é um ápice excelente, sabe? E temos alguns, né? Espalhados aqui na região, sendo feitos, inclusive, é um sentimento maravilhoso. Isso é verdade. Nossa! Então, Felipe, hoje você trabalha conosco aqui na Data3, junto com a Marli. Temos a empresa de engenharia que também tem um grupo com você, que é a Halpset. Fazemos projetos civis completos, mas é a primeira vez que você trabalhou de fato com um corpo de engenharia quase que incorporado na empresa, né? Full time ali. Como é que está sendo essa nova jornada aí, aguentando os caras, colocando pilar, deixando as coisas quadradas? Olha... Queria desafio, tá aí, né? Eu falo assim, um desafio, né? Queria, então toma, né? Esse é meu aí, né? Até como você comentou, eu tenho escritório de arquitetura, a Auge em Arquitetura. Hoje somos eu e a Marli, nós somos os 2 sócios proprietários. Dentro do escritório eu falo que nós somos em 2 pilares.
Eu sou a pilar arquitetura, plantas e o próprio design arquitetônico. A Marli é a curadoria dos projetos e interiores. E a engenharia, como é trabalhar isso dentro? Eu falo que é um desafio, mas é algo muito satisfatório. Por quê? Porque a gente cria, primeiro, visando a funcionalidade, porque agora vamos falar de uma responsabilidade de um prédio, né? Tem que entregar, né? Cara, o prédio, ele não é só você fazer um pórtico e achar que aquilo ali tá legal. Uma parede de tijolo com uma cinta de treliça em cima e igual uma casinha do menor padrão possível. Não dá. Então, assim, é muito legal você poder curar um projeto em cima do funcional. E então, isso é muito legal. Eu falo que até o que a gente passa para os nossos clientes, é o que a gente tem, vê isso na Data3, que a gente consegue vender uma autenticidade para o construtor. Isso é, o que ele está vendo no papel digital é algo que vai ser executado. Então eu falo assim, que ter a engenharia dentro e o porquê o satisfatório. Porque a gente não vai ter depois um pilar que vai cair no meio do salão de festa. É falar de fidelidade de planta, né? Exato. Então a gente está falando que eu estou criando algo, a Marli está criando design exteriores já com todos os itens que vão ser executados. Um projeto verdadeiro, sabe? Algo que é a entrega final. Então isso é muito bom porque a gente não tem alteração. E ter engenharia perto da gente... além de todo conhecimento, né, que eu falei, sou muito curioso, então é um conhecimento que a gente agrega todo dia e a gente soma todo dia e isso é fantástico, né? E são coisas que se complementam, né? Exato. Porque se deixasse somente para a nossa parte a 100% da elaboração de tudo, nós faríamos do jeito mais funcional possível, que mais incorporar quadradinho. Exatamente. E daí coloca pro gerente resolver depois. Né? Ser quadrado é o resultado de várias práticas para se tornar barato, eficiente, com qualidade e funcional. Entendo. Mas isso destoa totalmente do mercado que a gente tem hoje. Né? E é legal que muitas das vezes, eu e o Eduardo, a gente tem algumas HR, né? Em casa a gente tem a DR, né? Com a esposa, né? Discussão de relação. A gente tem a HR, que é a hora reunião. Hora reunião. Exatamente. Do quê? Porque às vezes o Eduardo fala, Felipe, esse pilar, se a gente ter ele aqui, cara, vai ter uma economia, vai funcionar muito melhor, vai ficar mais esbelto, a gente consegue um vão. E às vezes eu falo pro Eduardo, cara, enche, pode colocar todos esses detalhes. Ele, por quê? É melhor pra mim porque é mais... desafio. Às vezes ele fala, você é louco, filho? Eu falo, cara, não, é porque eu gosto de pegar um pilar, que, por exemplo, tem muitos projetos nossos que o pilar ele fica o ressalto para fora do que para dentro. Imagina depois fazer um requadro de cama, ou tem que colocar um guarda-roupa para poder esconder aqueles dentinhos pro lado de dentro. E ter esses detalhes para fora, para mim é maravilhoso. Consegue trabalhar a fachada de um jeito cara, diferente? A estética fica incrível depois, sabe? É a mesma estrutura, porém você tem o benefício de não ter dente interno e tem o benefício externo de não precisar moldurar. Porque a estrutura que já existiria de qualquer forma, ela está sendo volume na parte externa, né? Aí ele pode trabalhar daí uma parte estética diferente. Exatamente. Detalhes de pintura, material, por fora, né? Uma coisa assim... Detalhes de recorte externos, que é onde a gente consegue estruturar, por exemplo, uma casa de máquina, se eu vou revestir ela, se eu não vou. Detalhe de corte em tinta. Então isso é diferente, para mim eu vejo que isso é muito bom, é um complemento. E a gente foge da caixinha padrão. Ou fazer um negócio muito quadrado, ou faz um apartamento ruim pro consumidor final. Né? Exato. Eu sempre brigo nas nossas vendas que a gente teve um sucesso muito grande, até quero puxar um assunto sobre a fachada do Honda, né? Que eu sou apaixonado por empreendimento. Mas é essa visão da Data3, foi o que me trouxe a trabalhar com os guris, já são meus amigos, mas enfim, foi essa visão de você fazer o produto que seja funcional, que ele seja atrativo comercialmente, questão de valores, também tendo uma ideia de entrega, não fazer algo só barato por ser rentável, mas fazer algo que seja competitivo, entregue uma qualidade, mas pensando no consumidor final. Vai ter alguém que vai morar lá, né? E esse vai ser o nosso maior vendedor lá na frente. Eu fico muito feliz, cara. O comercial fica feliz com isso. Porque agora eu entendi, então vocês pegam um pilar, você fala, Felipe, preciso colocar o pilar aqui. E o Felipe já com essa visão
Ele, cara, se eu botar o pilar aqui, cara, consigo trabalhar a parede dessa forma, consigo mexer aqui, consigo mexer lá, boto um material diferente aqui, o prédio fica bonito daquele jeito, né? E agora tu vai aproveitar e tu vai me falar, cara, qual que foi a tua inspiração para fazer o Wonder 987, cara? Eu quero saber, porque eu sou apaixonado naquela fachada. Os meus corretores também, eles amam, cara, eles amam. Me conta, como é que foi esse processo? Cara, a criação, eu falo assim, cada empreendimento, eu monto em cima dele uma persona. Que persona? Então, quando eu estou montando um empreendimento, até eu gosto muito de trabalhar já com um nome. Mas daí começou com marketing. Não, já, o né? Wonder é um cara bonito, então. O Wonder, ele é um cara estiloso, ele é um cara moderno. Um cara de terno, assim, é isso? Olha, também, pode Também? ser o dia a dia de trabalho dele, mas é um cara que se preocupa com a bem-estar e a sua tecnologia principal. Visando tudo isso, que eu consigo montar uma persona, uma pessoa, eu vou discutindo, sabe? Parece um pouco doido isso, né? Mas eu vou discutindo com isso e eu vou idealizando a pessoa ideal. Como assim a pessoa ideal? Então hoje quando eu vejo o Wonder, por exemplo, o Wonder em si é uma pessoa nova, que a construtora, ela é o primeiro prédio da construtora. Nós precisamos marcar na fachada itens que quem olhar vai falar, cara, é a fachada da Data 3. Então ali a gente precisa criar um padrão. Como assim um padrão? Da estética da construtora, que quem olhar, mais uma vez eu digo, cara, é Data 3. Pontos de que é o primeiro prédio Data 3, que lá no início, conversando com o Gustavo e com o Eduardo, eu perguntei, falei, cara, o que é Data 3? E eu escutei também eles falando que a data de dados é algo que a gente vai visar em tecnologia, inovação. E isso foi alimentando o meu drive de criação do que eu precisaria ter. Então, daí, com isso, eu falei, beleza, fachada. Eu preciso mostrar tecnologia, eu preciso mostrar inovação, eu preciso mostrar uma forma subliminarmente o dedo Data 3, eu preciso ter o número 3, que é Data 3, legal. Wonder, cara, o Wonder eu coloquei o nome de uma pessoa, né? Então eu trouxe ali que ele precisa uma pessoa moderna, uma pessoa que nos seus finais de semana mais esponjado. Então, visto tudo isso, onde começam a surgir as ideias e como poder estruturar isso. Então, se a gente olha lá, por exemplo, vamos pegar o embasamento do Wonder. Eu tenho um elemento que vai me lembrar o D da Data 3. Eu tenho um elemento que vai me lembrar do 3, do 3, né? Eu tenho elementos como LED que vai me remeter à tecnologia. Por exemplo, quando a gente pensa em dados do computador, o que vem na mente na hora? Aquele chip do computador, as sinapses do computador girando e seguindo. Então, tudo isso a gente vem... Tem esses detalhes na fachada que se conectam no outro, que são umas quinas assim, pra ficar muito bonito, cara. Exato. Então, assim, a continuidade. O que é uma continuidade? Algo fluido. O que a gente espera da tecnologia? Que ela funcione, que ela rode, seja algo fluido. Então, na fachada a gente tem uns pontos infinitos, que eu chamo, que são itens que vão correr, por ser uma esquina, eu preciso conectar a frente da avenida com a rua lateral, pontos que vão fazer isso correr como se tivesse o prédio sendo vivo, ele correndo, ele tendo essa dinâmica interna. Então, são vários, eu falo que é um conjunto, uma soma de ideias que a gente vai criando, e isso em cima, sabe, de uma persona de... Cara, quem que é esse cara? Ou quem que é essa mulher? Quem que é esse jovem, um senhor? Quem que é essa pessoa? Então, por isso que no início eu falei, é uma pessoa despojada, séria, preocupada com a tecnologia, preocupada com o meio ambiente. Então, são itens que a gente vem montando, né? E aí acaba que vem fazendo uma soma. Depois é aplicado toda uma curadoria para fazer um balanceamento em cima do prédio. O que é uma curadoria? Não adianta eu encher de elemento e ficar carregado, né? É aquele prédio que você olha e fala, cara, mas isso aqui não teve nexo nenhum, né? E outra, o principal, que é o que a gente estava falando ali. Você comentou agora há pouco, né? Vender o projeto para pessoas. O prédio, ele tem que ser uma experiência. O morar tem que ser uma experiência. Tipo, eu falo para você assim, na sua infância, o que você lembra da sua infância? Você lembra que você está correndo lá no jardim, brincando. Isso é uma experiência. Agora, por que não você vivenciar uma experiência? Então,
Isso é Wonder 987. Legal, moderno. Você chega, pega algo moderno, entra, tecnologia, moderno, bacana. As plantas, quando a gente faz, todas elas, quando eu termino, eu e a Marli olham um pro outro e falam, e aí, você moraria aí dentro? Ah, moraria. Não, ainda não. Muda, faz de novo. Até que a gente chega num ponto que fala, e aí? Poxa, aqui eu sou feliz. Aqui é legal. Então, até os projetos a gente pode ver que a gente não tem banheiro sem janela. A gente tem lá janelas amplas que vai dar uma amplitude visual no quarto, na sala, ventilado, iluminado. Então eu falo que isso é um projeto para pessoas. Pessoas vão morar ali, pessoas vão construir histórias ali, um lado afetivo gigantesco ali. Então a gente tem que levar esse lado humano, sabe? O que muitas vezes a gente vê aí algumas edificações ou residências que a gente entra fazer reforma, etc. A pessoa estava me preocupada só em tijolo, montante, vender papel, como se fosse um objeto, entende? Só que não é um objeto, ali a gente está falando de pessoas. Família, o seu lar, o seu conforto. Então, é essa preocupação que a gente leva em consideração. Ah, filho, mas você pensa nisso daí ó, e na estética, tudo. Cara, por isso que eu falo assim, todo mundo sabe fazer um prédio, mas poucos conseguem projetar um prédio. Entende? Porque é algo que tem que ser um conjunto de muitos fatores. E... Mas sabe quem ficou feliz com isso, cara? O comercial. A gente tem um sucesso muito grande com não só com a estética do produto, mas acho que dá certo essa parceria, eu acredito muito nisso. Que nós três que estamos aqui, né? Tudo tem o número 3 agora, mas nós três que estamos aqui, nós temos esse propósito. O Gustavo também, que é o sócio do Eduardo, que vai participar também, acho que em outros programas com a gente. Mas essa junção, né? O olhar para a pessoa que vai morar. Né? É muito legal isso. A gente teve um sucesso muito, muito, muito grande com a tua fachada, cara. Eu fico muito feliz. Legal, e eu agradeço pelo teu trabalho, cara. Eu agradeço por essa parceria, de poder estar vivendo isso junto contigo, cara. Show. E depois tem o Nexus também, né? Tem o Nexus, ele tá trabalhando em outro que eu sei também. Sim. Ele tem um que tá saindo aí, tem um que tá vindo. Cada um tem o seu preferido. O Nexus é o meu filho preferido. Eu sou fanboy do Wonder. Cara, aquela fachada lá. Mas enfim, sem mais spoilers, né? Mas ainda falando sobre a estruturação das plantas, quando você está fazendo um prédio, tem um outro desafio. Essa persona que você... Esse dia foi muito louco, né? Que você descreveu ali criando o Wonder. Mas esse assunto para outro podcast. Mas a estruturação da planta, essa criação da persona, quando vai fazer um lazer que serve a 57 unidades, aí é um pouco mais, aí aperta um pouco mais, né? Porque daí você tem... A gente tem ali um espaço bem avantajado de lazer, né? Uma área bem grande, mas ainda assim sempre vai faltar espaço para fazer área de lazer. Não interessa o empreendimento. E aí começam as escolhas, né? E aí nessas escolhas, eu falo pela experiência que nós temos conosco, a experiência que nós temos com você, perdão, a escolha dos itens do lazer, ela é muito pessoal, daquele empreendimento também. E aí agora eu entendi essa questão da persona, que ela remete muito ao como você pensou o corpo do prédio, né? O Wonder, por exemplo, nós agregamos para esse tipo de escolha a estatística. O que realmente as pessoas estão pensando e querendo, e vocês agregaram toda essa parte humana e o resultado está aí, que é o nosso lazer do Wonder junto com o rooftop. Inclusive, como é que funciona como é que foi para você fazer essa interação e em alguns momentos até imposição de ambas as partes, né? Porque a gente tem que defender o nosso trabalho, né? Da engenharia e da arquitetura. Como é que foi para você viver essa conciliação ali na execução do Wonder? Olha, igual a gente falou agora, há pouco, que a gente projeta para pessoas, né? Então, por exemplo, um exemplo ali que nós temos do Wonder. Churrasco no prédio. Você foi lá, fez um churrasco para a família e chamou os amigos. Quem sempre fica de fora do churrasco? É a mãe com o filho. Porque tá lá, a mãe sempre fica em outro lugar, fica distante. E ela tem que atender o filho. Não vai só colocar o filho lá dentro, trancar e deixar. Tem gente que faz, mas não vem. Mas eu digo, são feitos para pessoas.
No Wonder, por exemplo, nós temos 2 áreas de lazer, ali 2 áreas gourmets, sendo que uma, a área Kids é praticamente integrada dentro, toda envidraçada, e existe a possibilidade de integração, que a gente abre a porta e integra. Então, por exemplo, vamos fazer um churrasquinho. Nós, o Du tem filho, Henrique, eu também tenho a minha, tem a sua. a Então, Helena. assim, eu falo, vocês levaram os filhos. Chega lá, cara, abriu a porta, integrou, o filho tá junto, tá participando. Que segurança que dá, né, cara? E outra, a segurança, comodidade, sabe? Não é, eu falo, não só a mãe, mas o pai também tá ali cuidando, entende? Todo mundo tá ali presente. Então eu falo que a gente tem que dar valor naquilo que a gente mais tem de valor, que é a família, entende? Então, assim, desafios da montagem do lazer. São itens que a gente também estuda todo o entorno. Por exemplo, tem prédios que fazem sentido ter coworking. É próximo de escolas, é próximo dos centros. Isso Felipe, eu sou trabalho independente. Vamos pegar um corretor. Eu não trabalho em nenhuma imobiliária, mas eu quero de repente atender os leads, quero atender um cliente. Se você tem um coworking dentro do seu próprio prédio, você pode descer, fazer uma reunião, fazer uma chamada de vídeo, sem precisar estar em casa. Então eu estou dando uma experiência para a pessoa, estou dando um complemento. O marketplace, que é um mini mercado dentro do prédio. Eu costumo falar que, o meu exemplo, você vai fazer estrogonofe. O que sempre a gente esquece? O creme de leite, cara. Obrigado. O Cara, creme de sempre falta o creme de Uma leite. benção. Eu ia fazer um marketplace só de creme de leite, sabe? Sabe quando você acorda com a vontade de fazer um estrogonofe? Assim, eu já passei por isso, cara. Aí você fala, cara do céu. E às vezes você, tipo, tá sem carro, ou é tarde da noite, e aí? Às vezes você só não quer ir ao mercado, né? Porque a gente mora na praia, então, período de alta temporada, a gente sabe que vai ter uma fila, a gente vai pegar. Às vezes não tem nenhum produto que tu quer e tá em falta, ou no retorno, né? Então... E um exemplo que eu uso muito é assim, daqui a pouco o Henrique vai pra faculdade. Imagina se ele mora num prédio assim, tá lá estudando até de noite. Quantas vezes a gente ficou até de noite estudando na faculdade? Aí, pai, tô com uma fome. Ainda mais com 2 faculdades, né, cara? Só dia de noite. Nossa. Pai, tô com uma fome. Você fala, poxa, filho, mas você sair aí, não tem carro. Agora, imagina se ele só desce, vai lá, pega um miojinho, Na padrão segurança. universitário. Na segurança também, né? Segurança, cara, tudo dentro ali. Então, assim, a gente costuma estudar as regiões para ver o que faz sentido, o que não faz sentido. É um prédio, vamos usar o Wonder, é um prédio jovial. São pessoas ali de apartamentos de 2 suítes. Então, vai ter famílias ali que vai ter um filho, como também vai ter casais, que é o primeiro, apartamento. Eu tenho até aposentados, cara, que investiram nos imóveis. Inclusive, aconteceu aquelas tragédias no Rio Grande do Sul e tudo mais. E tive um cliente que falou, não, eu tô largando aqui o Rio Grande do Sul, quero um lugar que seja confortável de morar, perto do grande centro e bonito, e acabou escolhendo o Wonder, cara. Então, assim, é tudo que ele oferece para você. Então, se você for ver tudo que tem no Wonder, tudo se conecta. Eu costumo falar que ali a gente, dentro dos espaços, nós temos a visão paterna. Isso é, a piscina, nós estamos próximos ao playground, próximo a um área pet do espaço ali. E você, sentado em uma cadeira, você tem visibilidade de tudo isso. Então você não precisa ficar correndo atrás, tudo se conecta e tudo faz sentido estar próximo. Porque, um exemplo, eu tenho um playground de um lado, do outro lado é a área pet. O outro lado a gente tem ali uma mini quadra. Imagina que a mini quadra está do outro lado, tipo, totalmente ao contrário. Aí você desce ali com os seus 2 filhos, ou vou pegar os 2 filhos, um quer brincar em um, o outro você não... E o cachorro largado lá no canto, brigando com o cachorro do vizinho. Então, tudo isso gera um conflito. Então, ao invés de gerar um conflito, porque eu falo assim, você moraria? Gera um desconforto, né? Sim, gera um desconforto. Entendeu? Então, essa frase... Trazer para a tua realidade e viver ali, tentar imaginar quais seriam os desafios, né? E Exato. Contornar isso. E tem muitos itens hoje, por exemplo, que não são mais usados. Por exemplo, a sala de cinema. Hoje é muito difícil ter uma sala de cinema, né? Então, são itens que a gente está sempre também atualizando do mercado. E eu falo que o empreendimento a gente tem que estar sempre pensando também nos próximos, no mínimo, 15 a 20 anos para frente. São ondas, né? São movimentos que acontecem na sociedade
E aí as pessoas elas vão testando, vão acertando, mas você fazer um lazer hoje que serve a grande maioria das tipologias familiares é algo mais assertivo do que você pegar, por exemplo, esse ponto da sala de cinema ou uma sauna muito grande, que são... Eu tenho exemplos hoje de pessoas próximas e também em prédio que eu já morei, que 60 apartamentos, um usa sauna. Todos os dias o cara ia lá e ligava a sauna. Todo mundo paga por isso em um condomínio. Falando também sobre a saúde o quão oneroso vai ser o condomínio naquele prédio. Viver em coletivo. Isso também é algo que tem que ser levado em conta, né? Você faz uma baita estrutura, completíssimo, mas na verdade você não se preocupou em projetar, mas em sim em preencher os espaços. E aí no fim o condomínio é uma fortuna, as coisas ficam defasadas e tem manutenção e ninguém usufrui, entende? Então foi servido só com o propósito de você dar material para um comercial para fazer a venda, mas na prática aquilo lá não funciona. Então a gente já passou por esse processo. A gente tem vários produtos aí no mercado que aconteceram isso e a gente aprendeu com isso também, né? Felipe, e até um sentimento que partilhamos, né? Quando nós nos juntamos para fazer projetos, para começar os primeiros projetos, inclusive prediais de casas, nós sofremos uma mudança bem drástica, principalmente nas metodologias que nós utilizávamos, porque quando nós começamos a implementar principalmente a compatibilização dos projetos, a gente teve que se adequar. Nós nos adequarmos à arquitetura e a arquitetura se adequar à engenharia. O que mais me chamou a atenção nesse processo é que tivemos que inserir dentro dos nossos fluxogramas, dentro dos nossos checklists, né, as atividades um do outro. Porque a partir do momento que nós definimos um escopo mútuo dessas atividades, eu faço um pouquinho, jogo para você, você faz um pouco, devolve para mim, a gente vai conversando, vai alinhando. E hoje, com muito orgulho, a gente chegou numa metodologia em que a gente consegue desenvolver isso com uma agilidade absurda, inclusive, e com uma qualidade muito elevada também. Mas foi um processo doloroso. Foi. Porque essa mudança, ela tange muita coisa, principalmente dentro da empresa de cada um, né? Como é que, agora, desabafe, como é que foi passar por isso junto com a gente? Olha... São desafios, né? Mais um desafio. Mais um desafio, né? Desafio. A vida é feita de desafios, né? Lembra aquela escada plissada que eu falei que não dava para fazer? Então, me vinguei. Eu judiei do menino, viu? Mas vida profissional de grandes escritórios, sabe aquela coisa de um homem não é um homem sem um boleto, é apenas um menino? Um grande escritório sem o BIM são apenas meninos trabalhando. E hoje foi muito legal que a nossa esteira de produção, hoje nós temos uma esteira. Essa esteira é muito legal que a gente tem todas as disciplinas intercaladas e entrelaçadas. Então, é isso que o Eduardo comentou de eu tenho uma etapa, em sequência dessa etapa a gente tem uma conferência com estrutura, bombeiros, hidráulica, elétrica. Então, isso é muito legal porque os nossos projetos ele já nasce pronto. Entendi. Agora eu entendi. Então, essa é a fidelidade. O mercado que eu vejo, então, trabalha de uma forma. Eu sou digamos que eu tenho uma construtora, eu vou lá e quero fazer um projeto com o Eduardo, estrutura, e vou fazer arquitetura. Você faz um software, você faz em outro. Exato. Vocês mudaram isso, então vocês fazem tudo dentro do mesmo plano. E isso é dentro de um mesmo universo. São softwares diferentes, né? Mas é o mesmo universo. O que eles precisam coexistir para gerar problemas. É por isso que a gente mora junto para casar, por exemplo. A gente testa e vai aparando as arestas e beleza, vamos casar. E a engenharia e a arquitetura, hoje a gente está muito bem casado. Exato. E é legal que assim, hoje o que a gente encontra no mercado? Projetos que acabam se encontrando somente na obra. Que é, você só conhece a sua esposa no altar? E nós não. Ali, todos os projetos você consegue visualizar eles tridimensionalmente antes de ir para a obra. É aquilo que a gente falou que hoje, a Data Trace, os projetos dela que você, Marcelo, vende, oferece, você tem um selo
nosso é de fidelidade de projeto. Como assim fidelidade? Aquilo que ele está vendo vai ser executado exatamente igual. Isso é muito bom, cara. E não é aquela coisa de que no folder é bonitinho, coisa mais linda do mundo, e a hora que fica pronto você fala, cara, mas não tinha um ressalto, aquele ressalto eles só pintaram. Expectativa e realidade. Exato. Então é por isso que eu falo que é um selo de autenticidade de projeto. Então hoje para o seu cliente você vai chegar e falar, cara, tá vendo que isso que você está vivenciando? Sim, é isso que você vai receber. Algo top, fiel. Para nós te entregarmos, por exemplo, para a parte comercial, um modelo visual que você consiga colocar num folder ou qualquer outro material, ele é fruto de toda essa metodologia, ele passa por toda essa roda e os elementos que estão ali modelados, eles são elementos construtivos reais. Então, é por isso que nós temos essa fidelidade de projeto, porque todas as peneiras, critérios e conferências são feitas antes dessa etapa comercial. E aí a gente destoa muito do que a gente vê hoje no mercado, que é o exemplo que você mostrou. Profissionais diversos, fazendo em tempos diferentes, com... talvez visões diferentes. Visões e necessidades diferentes, né? E aí, quando você junta tudo isso, vira um saladão de fruta estragado, basicamente. Felipe, muitas boas informações hoje, conversa bem descontraído hoje, inclusive, nosso DataCast. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais uma, hein? Vamos Show, fazer. falta Chamar a ver. Marli também pro próximo. Sim, vocês precisam ter a Marlizinha aqui com vocês. Uma pessoa incrível. Eu falo que é meu segundo amor, que é minha esposa primeiro, né? Mas uma pessoa incrível, uma pessoa que eu divido minha vida profissional e... Separados no dia do nascimento por gerações também, mesmo nascemos dia. no mesmo dia, exatamente. Legal. E uma pessoa incrível também para estar aqui com vocês, para estar compartilhando um pouco mais das nossas criações, né? Que é um universo bem legal, bem diferente. Show de bola, Edu. Fico feliz mais uma vez. E vamos para um próximo, né? Tamo junto. Felipe, muito obrigado, meu amigo. Gente, agradeço novamente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E eu deixo aqui mais do que cumprimentos a todos os clientes da Data3 que sejam muito felizes. O meu agradecimento especial a toda a equipe da Data3. Vocês são incríveis e já deram certo, gente. Já está acontecendo e vocês são, na minha vida, pessoas maravilhosas, que é uma bênção incrível. Igualmente, meu Traz o lenço lá para limpar a lágrima. amigo. Muito feliz por todo mundo, por nós, Show. inclusive. Gratidão. Valeu. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar novamente nesse episódio da DataCast. Até a próxima.